Mara, onde nós vamos falar dos passos para se livrar da procrastinação. Quando é que essa procrastinação vai te deixar vencer os obstáculos, vai te deixar fluir na vida? Isso é importante perceber e conhecer quais passos são necessários dar para que ela de vez te deixe e que você possa ir para o lugar, para a situação que você tanto deseja na sua vida. Então sejam bem-vindos, bem-vindas, e também quero acolher você que vai me ouvir depois através da gravação. Já deixa para mim aqui o seu like. O like é uma forma, uma troca que nós temos aqui com as redes sociais de dizer que o conteúdo é relevante e de chamar mais pessoas para participar com a gente. Então deixa para mim aqui nos comentários, mesmo se você está ouvindo aqui a gravação depois, né? A procrastinação, você já percebeu que ela atrapalha a sua vida? Que ela, inclusive, está deixando dinheiro na sua mesa, está deixando de ganhar, evitando que você conquiste aquilo que você sonha pela sua vida, porque você procrastina demais? Ou melhor, se não é você, aquele seu amigo, aquela sua amiga que procrastina dia após dia e que você já deu vários conselhos, não sabe mais como ajudar, então compartilha com ela, compartilha com ele, para que eles também possam conhecer os passos para se livrar de vez da procrastinação e para ter uma vida mais fluida, uma vida que possa realmente se direcionar àquilo que almejam para as suas vidas. Então é muito importante que você possa fazer também essa tua parte, de compartilhar com essas pessoas. E eu gostaria de começar falando sobre o que é essa procrastinação. Porque a princípio as pessoas usam esse termo, o famoso deixar para depois ou empurrar com a barriga. E aí um termo mais específico, procrastinação. Usam no dia a dia, eu procrastino muito. Mas o que é que nós estamos chamando de procrastinação? É aquele momento no qual você está cansado hoje, que chegou do seu trabalho, chegou aí do momento onde que você estava viajando, um momento que você está aí se dedicando ao máximo nos seus estudos e de repente você deixa algumas ações para depois, ou aquele ato contínuo de sempre deixar as coisas para depois. É importante perceber que aquilo que se torna dificuldade na sua vida, que torna problemático, são os hábitos de continuação, Porque estar cansado hoje e de repente colocar alguma coisa para fazer amanhã e colocar alguma coisa dentro da programação do dia, ou já se lembrar a partir de amanhã, não tem nada de errado isso, Afinal de contas, nós somos gerentes do nosso próprio tempo, do nosso dia a dia. E nada de errado acontece. Mas esse ato, ele se tornar pouco a pouco um hábito em várias áreas da sua vida, seja na área do autocuidado, seja na área financeira, na área dos relacionamentos, na área do aprofundamento pessoal, do aprofundamento espiritual. Então isso ele vai acarretar numa série de dificuldades que vão travando aos poucos a sua vida. E é isso que a gente chama de procrastinação, Ou seja, deixar de fazer aquilo que é necessário aqui no presente e não gerar a ação que você necessita lá para o futuro. E é muito importante perceber, pouca gente percebe isso. Quando a gente procrastina, o ano passado eu estava num grupo de estudos no qual a minha professora
ela falou uma frase que é achei muito interessante. A procrastinação é deixar de ganhar o dinheiro necessário que está disponível na hora certa e querer ganhá-lo amanhã depois, querer ganhar o dinheiro e a oportunidade amanhã depois, quando ela já não está mais disponível. Ou querer entrar numa oportunidade no momento errado, onde essa oportunidade já não existe mais porque você esperou demais. Então a procrastinação, ela acaba te tirando vários ganhos que você poderia ter, mas como você não consegue agir no momento certo e deixa sempre para depois, você está chegando depois na linha da sua própria história da vida. E é interessante perceber isso, como se a vida fosse vamos dizer, uma corrida, onde fosse dada a largada hoje, mas você de repente começasse a perceber isso a partir de 2, 3 dias, 2, 3 meses depois. Imagine você, se a nossa vida fosse uma grande corrida e fosse dada a largada hoje e você percebesse isso só depois de 2, 3 meses, né? Então agora nós estamos finalzinho de julho, quando eu gravo esse conteúdo aqui, e vamos dizer que você perceba isso só lá em novembro, dezembro. A oportunidade que foi dada agora, ela pode inclusive não estar nem disponível em novembro ou dezembro. Por quê? Porque você não teve condições de chegar nesse exato momento para acolher a oportunidade que foi dada hoje. Então, a procrastinação, ela acontece dessa forma na nossa vida. Por determinados fatores, a pessoa está muito atrasada ou está ali enraizada em coisas que ela não consegue agir no momento correto, ou seja, no presente, naquele exato momento. E qual que é o momento correto? O momento no qual as oportunidades elas passam. O momento no qual as oportunidades estão em suas mãos. Esse é o momento correto. E a gente pode perceber o que acontece quando a pessoa não está no momento correto. Ela vai gerar uma urgência, uma emergência na sua vida. E muitas vezes ela vai acumular certos tipos de coisa. E aquilo que é acumulado, muitas vezes ele pode ser absorvido de uma forma intensa no momento único, ou aquilo que é acumulado, ele não tem mais valor, como nós já dissemos, no momento que foi adequado, né? No momento que a oportunidade foi liberada. Então é importante perceber, o procrastinador, ele é aquela pessoa que nunca está no lugar certo, nem no momento certo. Ou se ele está ali no momento certo, ele não está levando a bagagem certa, no momento certo, para o lugar certo. E ele acaba ficando em falta. Por quê? Porque ele demora para fazer a ação. Então a gente pode perceber que o procrastinador, ele praticamente está com uma energia mais baixa no seu dia a dia do que aquelas pessoas que estão ali disponíveis para aquilo que está acontecendo no momento que está acontecendo. O procrastinador, ele vê sempre depois daquilo que já aconteceu. Às vezes ele vê, né, depois, mas ainda ele chega, só que ele chega com uma bagagem de conhecimento, de preparação menor do que aquele que está ali no momento certo para pegar a informação certa. Então aí acaba acarretando muitas perdas na vida dele.
Então ele perde várias oportunidades, por quê? Porque ele atrasa na ação, ou ele deixa essa ação para depois. Então o que é que nós podemos dizer que no presente acaba atrasando essa ação das pessoas? Por que elas não conseguem? Porque você não consegue no dia a dia ter essa força de energia para chegar no momento certo, agarrar aquela oportunidade e agir conforme aquilo e ainda levar a bagagem de conhecimento do que é preciso para entrar naquela situação. Por que acontece então? Então nós vamos ver alguns fatores que são determinantes para que isso aconteça no dia a dia. Um desses fatores, nós temos que trazer presente que o procrastinador, ele está ainda atrelado, ele está ainda alinhado a algumas lealdades antigas e ocultas lá do passado, né? Que lealdades são essas? Esse procrastinador, ele está aprisionado a sentimentos de dor, de frustração, de dificuldade que existiram na sua vida lá no passado. E isso ainda traz muita dificuldade, muito remorso, muita mágoa para a sua vida aqui no presente. E como as situações do nosso presente, elas criam links com uma memória nossa de todo um processo da nossa vida, quando esse procrastinador no presente, ele começa a realizar alguma coisa, uma memória afetiva, ela é liberada. Então imagine só você fazendo algo aqui no presente, você se direcionando, vamos dizer, a uma pessoa que seja muito parecida na sua forma de agir, na sua forma de falar, a um pai, né, ao seu pai, que talvez abandonou a família, a um pai que era distante, a um pai que era muito autoritário. Logo, o seu sistema emocional, o sistema límbico, ele fica travado. Ele perde toda aquela força de ação, porque lá no passado você ainda continuava a reivindicar que esse pai fosse mais atencioso, mais amoroso, te compreendesse mais. E agora, diante do teu novo serviço, diante da nova chefia, diante da nova gerência, você internamente identifica esse gerente, essa gerente, com aquela figura de autoridade do seu pai lá do passado. Então você fica presa nesse sentimento, atrelado a tudo aquilo, como se fosse, na verdade, querer receber toda aquela compreensão, aquele carinho, aquela atenção que você já queria ter recebido do seu pai lá atrás, mas que você não recebeu. E também inconscientemente você começa a querer agradar essa figura de autoridade ou querer afrontar essa figura de autoridade. O que acontece? Vai gerando uma tensão entre você e essa pessoa que está ali nesse cargo de gerência, nesse cargo de chefia, no qual você, sentindo tanta tensão, você não consegue ter clareza, ter agilidade para agir nesse momento presente. E começa então a sofrer um bloqueio que é interno, que é oculto, que é emocional. E o que acaba acontecendo? Você produz muito menos. Porque bloqueios emocionais acabam gerando inércia, acabam gerando insatisfação, acabam gerando frustração. Então, aquilo que você gostaria de terminar com mais agilidade, que você gostaria de desenvolver com uma certa prontidão,
você acaba procrastinando, deixando para depois, né? Empurrando com a barriga. Por quê? Porque você identifica naquela situação um certo peso. E esse peso, ele não te deixa gerar o resultado que você quer. Porque talvez lá no inconsciente você esteja vingando aquela pessoa ainda. Mas hoje já não é mais aquela pessoa. Só que como você não sanou tudo aquilo que está ali, você ainda continua agindo conforme você agiria com aquela pessoa do seu passado. E aí você pode me dizer, Mara, mas eu não tenho ninguém como chefe. Hoje em dia eu sou autônomo, eu sou autônoma e eu comando a mim mesma. Aliás, eu não tenho nem, né, eu tenho clientes e clientes que vão me pagar muito bem se eu entregar determinado projeto, determinada obra, se eu fizer determinado serviço. Mas eu não entendo o porquê que eu ainda, mesmo assim, eu não consigo terminar aquilo que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo e que vai me gerar um lucro. Mesmo assim, eu procrastino. Então, veja bem, o teu sentimento que está linkado com essa figura antiga de autoridade, ainda vê nessa pessoa que hoje em dia é teu cliente, uma figura de autoridade, uma figura de que eu preciso que ele me compreenda mais. Eu preciso ainda ser visto, ser vista. E todas as observações que esse cliente me faz geram em mim, então, uma atenção. E aí, por isso, eu acabo atrasando, mesmo se eu sei que quanto antes eu entrego um projeto, quanto antes eu venho a receber por ele. Porque a tensão emocional, ela não te deixa energia para terminar aquilo que você precisa terminar hoje. Então pense bem, às vezes você termina o dia exausta, cansada. Às vezes você sente um certo peso, uma ansiedade exagerada, e você não consegue identificar de onde vem tudo isso. Detalhe, sentimentos emocionais muito fortes causam pesos corporais mais fortes ainda. E é claro, por que isso acontece? Porque é o corpo que vai transmitir para nós aquilo que nós estamos sentindo. Nós não vemos o sentimento sozinho, por exemplo, um sentimento de raiva, né, andando por aí, um sentimento de insatisfação. Mas o nosso corpo, ele está aqui para sentir essa raiva, essa insatisfação, essa indignação com o chefe, com os colegas, com o cliente, essa cobrança. Então, tudo isso, depois ele estoura no nosso corpo, que é como se fosse um intérprete de tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, o corpo, para nós, ele vai agir como um intérprete. Os sentimentos estão nos falando que algo está nos deixando mal, nos deixando para baixo e causando tensão, causando cansaço, causando desmotivação, frustração. Mas os sentimentos não existem sozinhos. Então, onde isso vai acontecer? Isso vai reverberar no nosso corpo. Então, é comum você ter dores de cabeça constante, dores nas costas, dores musculares, né? E por aí vai. Às vezes aquela tristeza, desânimo constante, sem contar sobre a ansiedade. Quantas vezes você foi cobrado para ser o melhor da turma, o melhor da sala, o melhor em tudo? E de repente ali com o cliente, você, só por uma observação que ele faz, que você precisa trocar alguma coisa, ou que poderia melhorar outra, você já não se sente tão perfeita assim.
E isso tudo vai te causando, então, frustração, angústia, raiva, nervosismo. Tudo isso faz com que, quando você olha para aquilo que você tem que fazer, seja o seu projeto, seja, de repente, aquilo que foi te dado como tarefa ali na empresa determinar, você não consegue fazer com ânimo e você faz isso, então, com uma energia muito baixa, uma energia de tristeza, de frustração, de se sentir reprovada, reprovado, e uma energia até de medo, de se sentir trocado ou trocada diante daquela situação que, aos seus olhos, você não consegue ser perfeita, não consegue ser tão perfeita assim. Então, a tendência a procrastinar é cada vez maior. Por quê? Enquanto eu estou mantendo esse projeto, essa tarefa que eu não estou conseguindo terminar, lá no meu inconsciente eu espero receber uma ajuda, eu espero vir receber uma gratificação que eu não tive de alguém lá no meu passado. Então é bem interessante olhar quando nós estamos esperando e nós estamos presos nessa tensão emocional, aí você não consegue fazer com que a coisa consiga fluir aqui no presente, no aqui e no agora. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, eu comprei, né, um curso que vai me ensinar um método, passo a passo, para procrastinar menos. Então eu tenho aqui o meu planner, né? Vou colocar aqui passo a passo que eu tenho que fazer no dia a dia. Eu vou me organizar numa agenda, né? Eu falava lá no começo da live, vamos colocar na agenda isso aqui para amanhã, porque hoje não deu certo. E falando sobre agenda, né? Esses dias a minha irmã até brincava comigo, falando, nossa, tudo aquilo que você põe na agenda, os vídeos que você quer ver e tudo, você acaba visualizando depois ou fica só na agenda, né? E aí eu realmente falei assim, não, o que eu coloco na agenda é porque nos momentos que eu tenho ali, momentos de saída, momentos vagos e tudo, eu consigo agir e consigo visualizar tudo isso. Então a agenda é uma coisa que faz parte da minha interação, da minha organização do dia a dia. Mas e aí? Como que você consegue executar um curso que você comprou para se organizar melhor, para procrastinar menos, se você não tem força de execução? Se você ainda está reivindicando que as figuras lá do seu passado, que deveriam ter te dado atenção, apoio, que deveriam ter te impulsionado para o mais ou te acolhido mais, né? Não te cobrado tanto, que elas ainda continuem olhando para você porque você acha que não foi acolhida e olhado o suficiente. Então é muito comum as pessoas comprarem curso para terminar metas, curso para procrastinarem menos, e o que acontecerem com elas? Elas não darem conta de terminar o curso, porque não tem energia para isso. E aonde está essa energia que está faltando para a execução disso? Essa energia está em descobrir o que você está reivindicando daqueles que foram seus cuidadores lá no passado. O que faltou para você e a medida que isso faltou? Por que eu falo de medida? Porque às vezes algo que falta para a gente pode ser uma coisa bem pequena para uma pessoa e para outra aquela coisinha bem pequena ela pode reverberar muito. Então existem pessoas nas quais o sentimento é algo primordial na vida delas e não foram porque elas escolheram, não. Foi porque foi a forma com que o seu sistema límbico nervoso conseguiu
fazer com que essa pessoa driblasse as dificuldades que tinha no dia a dia, através das emoções, através da conexão com pessoas. Imagine uma pessoa dessa passando por um desconforto numa empresa, diante aí de um relacionamento novo, diante de uma exigência de um estudo, de uma profissão nova. A emoção dela vai estar lá em cima, enquanto o desejo vai estar aqui embaixo. Imagina a pessoa que é muito racional e se cobra demais também diante das situações que ela tem que ser perfeita, ela tem que produzir, ela tem que ser a melhor da turma. Imagina como que está o nível de cobrança dela quando ela tem que realizar alguma coisa. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo entender porque eu não consigo terminar isso, né? Eu ainda comentava esses dias em um dos vídeos aqui, dizendo que pessoas com perfis mais comunicadores, perfis planejadores, têm essa dificuldade, essa tendência muito grande de procrastinar. Como assim, Mara? É claro, a pessoa que é comunicativa, comunicadora, ela é uma pessoa agregadora também, ela gosta de estar com pessoas. Imagine uma pessoa que adora público, estar com pessoas e não estar, de repente, não ter ninguém ao seu redor. O quanto essa pessoa vai se sentir triste e por causa disso ela vai se sentir desmotivada no seu dia a dia de fazer as coisas. Pense, por exemplo, pessoas muito comunicativas que tiveram que durante a pandemia trabalhar sozinhas em home office. Às vezes até afastadas da família porque não podia, o trabalho delas trazia perigos de contágios para a família e que elas precisaram então ficar completamente isolada. O quanto essas pessoas não se tornaram tristes, não tiveram dificuldades de se comunicar porque estavam isoladas. E aí a tendência a procrastinar aumentou mais ainda. Ah, Mara, mas você falou daquele que é o programador, né? Aquele que passo a passo. E aqui eu estou falando do programador, do planejador, não só aquele ali que faz os programas da internet, aquele que programação de dados, não. Eu estou falando da pessoa que gosta de planejar as suas coisas. Pense o quanto essa pessoa também tem ali dentro de si a questão de ser muito perfeito em várias situações. A questão de não errar em nenhum momento. E esse medo de não errar pode ser um dos grandes problemas para que essa pessoa procrastine dia após dia. Porque imagine se uma pessoa tem 99% de medo de errar alguma coisa e for buscar milimetricamente fazer a coisa perfeita, é claro que essa pessoa ela vai terminar as coisas bem depois do que as outras. E a pessoa, então, que costuma ser muito lógica, muito racional, ter ideias mirabolantes, mas que essa pessoa não consegue coordenar todas essas ideias com aquilo que está se passando na realidade. Com as dificuldades que ela tem, com uma equipe, com ter que se comunicar. Pense bem, estou falando de pessoas que são lá do mundo das ideias, não do mundo das comunicações das ideias. São duas coisas diferentes. Então essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade também de execução. Ela não foi feita para executar, ela foi feita para ter ideias. Ela não foi feita para comunicar, ela foi feita para ter ideias. E assim cada um de nós. Como é importante e como vai muito mais além do que simplesmente seguir um passo a passo quando as pessoas estão procrastinando. E por que seguir um passo a passo não dá resultado? Porque
Se você não sabe o que está te impedindo lá no profundo, como é que você vai seguir o passo a passo de alguma coisa? Pensa, vamos dar um exemplo. Quando você não está bem de saúde, vamos dizer que você está com muita febre e com dores no corpo, né? O que é muito comum agora nessa época, nos lugares que está muito quente, tem muito, a dengue está proliferando para todo lugar e a pessoa não consegue ter aquela força de ação. Pensa se você tiver um planejamento certinho para você cumprir, como é o caso um passo a passo de um curso. Você vai ter força para cumprir se o teu corpo está debilitado? Com certeza não. Só que você sabe onde está a sua debilidade. Você sabe que a debilidade é, por exemplo, uma febre. É uma febre provocada pela dengue. Foi toda a situação do Covid. E aí você vai buscar meios para tratar e para sanar essa febre. Agora imagine você, quando você está, se percebe procrastinando demais, você quer ir para uma profissão nova, quer ter uma promoção melhor no seu serviço, você quer ter uma situação de saúde até melhor. E, inclusive, existem várias pessoas que toda segunda-feira estão começando os seus regimes, né, os seus exercícios, mas que na verdade até sexta-feira nunca terminam. Então, cada segunda-feira está pensando em começar, mas nunca leva a término. É a pessoa que tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Ela não sabe, ela não tem força. Não é que ela não saiba, ela sabe o que é bom para ela. E esse já é um passo interessante, porque quando a pessoa começa a saber, nossa, bom para mim é isso aqui. Imagina a pessoa que começa a perceber que ela ganha um salário X no mês e que no dia 15, no dia 10 daquele mês ela já não tem nada. E que ela sabe que para ela é uma ótima oportunidade ela economizar mais, mas ela nunca começa. Então ela sabe disso. Então é muito interessante colocar aqui, o procrastinador não é que ele não sabe que ele procrastina e aonde ele procrastina. Ele sabe, ele tem consciência, mas ele não tem força de ação para vencer essa procrastinação. E é aí que está o ponto-chave. Saber não é necessariamente vencer a procrastinação. É por isso que muitas pessoas compram curso, compram agenda para se organizar, fazem planilha, fazem, de repente, elaboram até aplicativos, mas não conseguem se colocar em ação. E aí, muitas vezes, culpam o dono lá do curso, o dono do aplicativo, né? Ah, fulano falou que dá certo, mas é balela, é só para vender. Não, não era só para vender. É porque fulano se colocou numa postura certa para se colocar nesse movimento, ganhando mais força de ação. E por isso, então, ele atestou que aquele aplicativo, aquele método realmente funciona, porque para ele funciona. E é interessante perceber, quando nós estamos fora da postura adulta, fora da postura que tem a energia para se colocar em movimento, e quando nós não conhecemos as forças internas que estão nos travando, quando você desconhece tudo isso, você pode comprar o curso do melhor planejador, da melhor terapeuta, do melhor coach que tem, que você não vai conseguir chegar a sair da procrastinação. Em primeiro lugar, é preciso, além de trazer o conhecimento para a sua vida, o conhecimento racional você já tem, porque você vê que dia após dia você se programa para uma coisa e consegue executá-la depois de alguns dias ou de meses, quando consegue executar ou não consegue.
Mas é preciso perceber o que é que está me travando lá no meu inconsciente. Qual foi a situação que eu fiquei atrelada no passado? Qual foi a situação de dor que te magoou, te faz ainda reivindicar por atenção, está te roubando a força de energia, de movimento, de atitude, e que hoje você, mesmo tendo uma recompensa futura, você não consegue caminhar com agilidade para ela. O que está faltando? Como perceber? Então é preciso buscar meios, que você busque meios que trabalhem não só a parte concreta, olha, se organiza assim, faça assim, tem essa agenda aqui, esse aplicativo aqui, mas que te libere dessa dor oculta que está aí, né? Que você aprenda a se acolher como você é. Nossa vida, nós vivemos para vivenciá-la da forma que nós somos e não como outras pessoas são. Mara, mas aí, então quer dizer que aquele curso que eu comprei, que aquele aplicativo ali que diz que vai fazer as coisas, então foi inútil? Não, ele não foi inútil. Mas antes você precisa se liberar através dessa questão que está te bloqueando lá, para que você possa então conseguir se colocar numa atitude presente hoje, dizendo que você está tomando com gratidão e respeito aquilo que aquela pessoa está te oferecendo como curso, como programação, como aplicativo. Por quê? Porque agora você tem a energia adequada para aceitar tudo aquilo e para colocar em prática. Como liberar então essa energia e como conhecer tudo isso? Eu quero te fazer um convite. A partir de agosto, eu vou começar então com alguns exercícios sistêmicos numa sala fechada, num bate-papo comigo. Eu quero te convidar para vir para esse momento comigo, para que você possa não só tomar consciência, mas que você possa passar por uma liberação sistêmica daquilo que está te aprisionando lá no passado, para ter mais força de ação aqui no presente. Então, eu quero te fazer esse convite, é um convite gratuito para participar da sala comigo, onde nós vamos desenvolver exercícios sistêmicos de liberação e onde você vai começar a perceber onde a sua energia está se esgotando e como fazer com que essa energia seja liberada para ação aqui no presente. Porque quando você libera o passado, você age no aqui e agora. Agindo no aqui e no agora, você traz para mais perto de você aquilo que você sonha para o futuro. Então, se você quer participar comigo aqui, se você acha que essa liberação para a tua vida, esse é o seu momento, deixa sim para mim aqui nos comentários dessa live. E eu vou poder, então, ir conversando com você e te orientando e te dizendo com mais detalhes como nós vamos fazer todo esse processo de liberação. Aproveitando, já anunciando aqui, nesse momento, Mara, que agosto é o mês do meu aniversário e que eu vou presentear vocês com esses passos de liberação para que a vida de vocês possa fluir melhor. Então, deixa para mim aqui nos comentários. Mara, tem uma amiga minha que precisa ouvir isso, tem um parente meu que precisa dessa liberação. Coloca para mim também nos comentários e compartilha essa live com ele ou com ela. Porque
assim você também vai gerando liberação na vida dessa pessoa, né? E é muito mais gostoso a gente conseguir usufruir dos sonhos, dos nossos desejos com outras pessoas também que estão ao nosso redor, que a gente quer bem, não é verdade? Então compartilha aqui comigo e deixa para mim nos comentários que você está disposta e disposto a passar por esse momento aqui de liberação sistêmica daquilo que está travando a sua ação aqui no presente, te fazendo procrastinar e te fazendo não conquistar aquilo que você sonha para a sua vida. Eu aguardo você para a gente fazer esse processo de liberação. E quero agradecer, então, por esse momento que nós passamos juntos, já tomando essa força de ação para esse futuro de liberação que nós vamos fazer. Muita gratidão.